Se você chegou até aqui, então já percebeu, esta não é apenas uma história sobre batalhas, reinos ou poderes extraordinários. É uma história sobre escolhas, sobre o peso que elas carregam e as consequências que ninguém pode evitar. Eu sou Mava Quay, e esta obra nasceu de uma simples pergunta: o que acontece quando as sombras começam a agir antes da luz? Perceber que está em perigo? Aqui, heróis não são perfeitos, vilões nem sempre estão errados, e a verdade raramente está completa. Cada personagem que você encontrará carrega algo além de força ou habilidade. Eles carregam cicatrizes, desejos, medos e segredos que podem mudar tudo. Alguns vão lutar pelo que acreditam, outros pelo que foram obrigados a se tornar. E no meio disso tudo, existe uma linha tênue entre proteger e destruir. Se em algum momento você se perguntar em quem confiar, então você está lendo da forma certa, porque neste mundo, até mesmo aqueles que caminham ao seu lado podem estar esperando o momento certo para trair você. A jornada está apenas começando, e eu te convido a continuar. Mas lembre-se, nem toda luz é salvação, e nem toda escuridão é o fim. Episódio 37. Presságio de conflitos iminentes. O sol lentamente se despedia no horizonte, pintando o céu com tons intensos de laranja e roxo, como se anunciasse que algo importante estava prestes a acontecer. Após uma longa e exaustiva jornada, o pequeno exército enviado pelo imperador finalmente alcançava a aldeia da Lua Azul. O som ritmado das armaduras e passos ecoava pelas ruas de pedra, quebrando a calmaria do vilarejo. Os soldados estavam visivelmente cansados, mas mantinham a formação, firmes, como se carregassem um propósito maior do que o próprio cansaço. Do alto de uma das construções, Kaede, Haruka e Misaki observavam. A tensão era inevitável. Seus corpos estavam prontos para o combate a qualquer momento, mas algo não encaixava. O comandante à frente da tropa não demonstrava hostilidade. Pelo contrário, com um movimento calmo, ele desmontou de seu cavalo. O som das botas tocando o chão ecoou suavemente. Em seguida, levou as mãos ao elmo e o retirou. Um gesto de respeito. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Por favor, acalmem-se, disse ele, erguendo uma mão aberta, num claro sinal de paz. Sua voz era firme, mas não ameaçadora. Não estamos aqui para invadir. As três trocaram olhares rápidos. Ainda assim, ninguém baixou a guarda. Viemos buscar os impostores que Taishi mencionou. Kaede avançou um passo à frente. Seus olhos permaneciam afiados, analisando cada detalhe, cada microexpressão, cada possível mentira. E por que deveríamos confiar em você? Sua voz saiu fria e direta. Muitos já vieram com palavras bonitas e revelaram ser inimigos. O vento soprou entre eles, carregando o peso daquela desconfiança. O comandante não hesitou, apenas assentiu. Sua cautela é compreensível. Ele levou a mão ao peito, mantendo a postura respeitosa. Meu nome é Hiroshi. Comandante sob ordens diretas do imperador. Seus olhos encontraram os de Kaede, sinceros ou perigosamente convincentes. Fomos enviados após o relatório de Taishi. Nosso único objetivo é proteger esta aldeia e capturar aqueles que se escondem entre vocês. O silêncio voltou, mas desta vez, não era apenas tensão, era um presságio. Algo maior estava se formando, e todos ali sabiam que aquele encontro era apenas o começo, e levá-los à justiça. As palavras do comandante ainda pairavam no ar, quando o silêncio tomou conta da vila mais uma vez. Haruka e Misaki trocaram um olhar rápido. Não era confiança, mas também não era rejeição, apenas uma decisão cautelosa. Misaki deu um passo à frente, suavizando levemente a expressão. Se isso for verdade, então vocês podem descansar aqui. Ela observou os soldados com atenção. Armaduras desgastadas, rostos cansados, olhares pesados. Vocês parecem exaustos. Haruka cruzou os braços logo em seguida, seu olhar afiado como uma lâmina. Sintam-se em casa, disse ela, em um tom frio, mas saibam que estamos de olho. O recado foi claro: hospitalidade, com vigilância. Alguns soldados trocaram olhares aliviados, outros apenas assentiram em silêncio. Agradecemos, respondeu Ryoanshi, com um leve aceno de cabeça. Pouco a pouco, o exército começou a se dispersar pela aldeia.
buscando abrigo, água e um breve descanso. O som das armaduras sendo retiradas e passos desacelerando substituiu a tensão inicial. Ao redor, os moradores observavam, de longe, sussurrando entre si, curiosos, mas com medo. A aldeia da Lua Azul nunca estivera tão silenciosa e tão desconfiada. Enquanto isso, Haruka se aproximava de Ryoanshi, seus passos firmes ecoando suavemente no chão de pedra. Quando chegou perto o suficiente, sua voz desceu para um tom mais grave, mais urgente. Os impostores não estão apenas escondidos. Ryoanshi voltou sua atenção imediatamente para ela. Eles estão tramando contra Davi. As palavras atingiram como um golpe. Pretendem preparar uma armadilha para ele. Por um breve instante, o semblante do comandante vacilou. Então, endureceu. Sua expressão mudou completamente. Isso é grave, murmurou, franzindo a testa. Seus olhos analisavam o cenário ao redor, como se cada detalhe agora tivesse um novo significado. Onde está o ancião da aldeia? Precisamos da orientação dele imediatamente. O silêncio que veio em seguida foi diferente, mais pesado, mais frio, quase sufocante. Um falso ancião, mantendo todos sob controle. Por um instante, nenhum som foi ouvido, nenhum movimento, apenas o peso da verdade. Então, Ryoanshi respirou fundo, e quando levantou o olhar novamente, não havia mais hesitação, apenas decisão. Isso muda tudo. Sua voz agora era firme, fria, estratégica. Não estamos lidando apenas com infiltrados. Ele fechou levemente o punho. Estamos lidando com uma tomada interna. Seus olhos encontraram os de Haruka e Misaki. Precisamos agir. Uma breve pausa. Rápido. Sua expressão endureceu ainda mais. E com precisão. Ao longe, o céu finalmente escurecia. E naquela noite, a aldeia da Lua Azul deixava de ser um refúgio e se tornava um campo de batalha prestes a despertar. Misaki desviou o olhar por um instante, e quando falou, sua voz carregava tristeza. O ancião está morto. O mundo pareceu parar por um segundo. Ele foi assassinado pelos impostores. O vento soprou novamente pela aldeia, como se reagisse à revelação. Ryoanshi ficou imóvel, mas seus olhos já não eram os mesmos. Haruka então deu um passo à frente, completando com firmeza. E isso não é tudo. Ela estreitou o olhar. A aldeia ainda não sabe. Uma pausa. Eles colocaram um impostor no lugar dele. O ar ficou pesado. Noite na aldeia. A noite finalmente caiu sobre a aldeia da Lua Azul. As lanternas começaram a ser acesas uma a uma, iluminando suavemente as ruas de pedra. O brilho dourado contrastava com a escuridão ao redor, criando uma sensação quase acolhedora. Quase, apesar do perigo escondido nas sombras, a presença dos soldados começava a mudar o ambiente. Pouco a pouco, eles se misturavam aos aldeões. Histórias eram compartilhadas. Risos tímidos surgiam, relatos de batalhas, terras distantes e sobrevivência preenchiam o ar, enquanto os moradores, antes tensos, começavam a relaxar ainda que apenas um pouco. Kaede observava tudo em silêncio. Seus olhos percorriam cada canto, cada rosto. Mas, pela primeira vez desde a chegada do exército, seus ombros relaxaram levemente. A presença deles trouxe algo raro, alívio. Ela respirou fundo, antes de tomar uma decisão. Comandante Ryoanshi, precisamos conversar. Seu tom era firme, sem espaço para distrações. Ryoanshi imediatamente assentiu, seguindo Kaede até um ponto mais afastado, longe dos ouvidos curiosos. A luz de uma lanterna próxima iluminava parcialmente seus rostos, enquanto o restante permanecia nas sombras. Meu irmão mais velho, começou Kaede, cruzando os braços. Normalmente estaria no comando. Seus olhos endureceram, mas ele está em missão. Uma breve pausa, até o retorno dele. Sou eu quem lidera esta aldeia. Ryoanshi não hesitou, levou a mão ao peito em respeito. Entendo perfeitamente. Seus olhos demonstravam reconhecimento. Então, líder Kaede, o que sugere? O vento noturno soprou entre eles. Kaede ficou em silêncio por um momento, pensando, calculando. Precisamos expor o impostor. Sua voz saiu baixa, mas carregada de determinação. Libertar esta aldeia da influência dele. Ela então ergueu o olhar, mas sem alarmar os outros. As palavras eram claras. Um erro.
e tudo desmoronaria. Ryounshi cruzou os braços, analisando. Então, um leve sorriso estratégico surgiu. Uma operação silenciosa. Ele assentiu. Faz sentido. Seus olhos encontraram os dela. Vamos trabalhar juntos nisso. Sua voz agora carregava confiança. Uniremos nossos recursos, nossas informações e nossas estratégias. Um acordo foi selado, sem formalidades, apenas entendimento mútuo. Mas mesmo ali, naquela conversa estratégica, ambos sabiam, o inimigo podia estar ouvindo. O banquete, para celebrar a aliança e talvez acalmar os corações inquietos. Os habitantes da aldeia da Lua Azul organizaram um grande banquete naquela mesma noite. Mesas foram montadas no centro da aldeia. Pratos simples, mas preparados com cuidado. Arroz, carnes assadas, sopas quentes e frutas frescas preenchiam o ambiente com aromas reconfortantes. A música começou, suave, tradicional, e por um breve momento, parecia que não havia perigo algum. Soldados e aldeões se sentaram juntos. Comeram, conversaram, riram, mas nem todos estavam relaxados. Kaede observava, Haruka analisava cada movimento. Misaki percebia os detalhes mais sutis. Olhares evitados, sorrisos forçados, presenças deslocadas. E em meio à multidão, ele estava lá, o falso ancião, sentado em seu lugar de costume, sorrindo, cumprimentando, agindo como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse sangue em suas mãos, como se fosse intocável. Do outro lado da mesa, Ryounshi também o observava. Em silêncio, seus olhos se estreitaram levemente. Agora ele sabia, o inimigo não estava escondido nas sombras, estava sob a luz, entre todos, e talvez, observando de volta. Uma brisa fria atravessou o banquete, e mesmo com risos e música, a sensação era clara. Aquilo não era uma celebração, era um jogo, de mentiras, de máscaras, e de morte iminente. A noite avançava, e a praça central da aldeia da Lua Azul estava mais viva do que nunca. Mesas fartas ocupavam cada espaço, repletas de comidas e bebidas. O som de risadas, conversas e brindes ecoava sob o céu estrelado, enquanto a lua iluminava suavemente o cenário. Por fora, era uma celebração. Os aldeões, finalmente aliviados, sorriam como há muito não faziam. Crianças corriam entre as mesas, brincando sem medo. Adultos brindavam, agradecendo aos soldados e aos líderes que, finalmente, trouxeram esperança. Nunca pensei que veria nossa aldeia assim novamente, murmurou Haruka, com um leve sorriso no rosto. Ao seu lado, Misaki assentiu, observando Kaede e Ryounshi ao longe. Com eles ao nosso lado, podemos vencer. Mas nem tudo era o que parecia. No meio da celebração, o plano já estava em andamento. Disfarçados entre os convidados, soldados selecionados por Ryounshi se posicionavam estrategicamente. Movimentos sutis, olhares trocados, sinais quase imperceptíveis, tudo calculado. Kaede então se aproximou, trazendo Ryounshi consigo até o centro da praça. Seu olhar percorreu a multidão e parou no falso ancião, sentado, sorrindo, mentindo. Comandante, disse Kaede, em voz clara, chamando a atenção de todos. Quero que conheça minha família. Todos aqui estão gratos por sua ajuda. O falso ancião levantou o olhar. Por um breve instante, seus olhos encontraram os de Ryounshi, e naquele segundo, algo mudou. Ryounshi ergueu seu copo. A aldeia da Lua Azul, disse, com um sorriso controlado. Uma pausa. O silêncio começou a se espalhar, mesmo entre os distraídos. E a verdade que finalmente virá à luz. O copo desceu lentamente. E então, agora, o clima quebrou. Instantaneamente, os soldados avançaram. Movimentos rápidos, precisos, coordenados. O falso ancião tentou reagir, seu rosto se distorceu, abandonando a fachada gentil, mas já era tarde. Duas lâminas cruzaram seu caminho. Outros soldados o cercaram. Não se mova, disse Ryounshi, sua voz agora fria como aço. O impostor sorriu, mas não como antes. Agora, era um sorriso distorcido. Demoraram, murmurou. Kaede deu um passo à frente. Acabou. O impostor tentou recuar, mas não havia para onde fugir. Correntes foram lançadas, selos foram ativados, e em poucos segundos, ele estava imobilizado. A multidão entrou em choque. Sussurros, medo,
Confusão. O que está acontecendo? Haruka se levantou imediatamente. A verdade, gritou ela. O ancião está morto. O silêncio caiu como uma lâmina. Esse homem, continuou Misaki, apontando, é um impostor. O caos quase começou, mas Hiroshi levantou a mão. Já cuidamos de tudo. Seu olhar percorreu a multidão. Os outros infiltrados já foram capturados. Um murmúrio de surpresa percorreu a praça. Kaede respirou fundo e completou. Aqueles que Taishi mencionou estavam escondidos. Uma pausa. Agora estão presos. Cenas rápidas passaram pela mente dos presentes. Portas sendo arrombadas em silêncio. Sombras capturadas. Inimigos sendo dominados sem sequer entender o que aconteceu. Uma operação perfeita. Silenciosa. Letal. O falso ancião finalmente perdeu o sorriso. Seus olhos agora carregavam derrota. Vocês já sabiam? Hiroshi respondeu, seco. Desde o início, correntes se apertaram, e o impostor foi levado. Desta vez, sem máscaras, sem mentiras. A ameaça havia sido arrancada pela raiz. Lentamente, o silêncio deu lugar a algo novo. Alívio, real, profundo. Os aldeões começaram a entender. A verdade havia sido revelada, e pela primeira vez em muito tempo, eles estavam livres. Hiroshi então ergueu seu copo novamente. Desta vez, sem segundas intenções. A aldeia da lua azul. Kaede o acompanhou. A liberdade. Haruka sorriu. A esperança. Misaki completou. E aqueles que lutam nas sombras. Para proteger a luz. Os copos se ergueram. E sobe a luz da lua. Entre lágrimas, risos e suspiros de alívio. A aldeia da lua azul. E o pequeno exército do imperador encontraram algo mais forte que o medo. Confiança. Mas, no fundo, todos sabiam, esse era apenas o começo, porque em algum lugar, a armadilha contra Davi ainda estava sendo preparada.